Olá pessoal, vamos aí para mais um vídeo da CNU, da prova de pedagogo que aconteceu agora, né, nesse final de semana. Então, 2025 nós vamos ver aí o vídeo 2, porque no primeiro a gente só conseguiu resolver 10 questões, porque o vídeo ficou longo, então vamos agora resolver mais 11 questões no vídeo 2. Bom, aqui na questão, para resolver as questões 11 e 12, nós temos dois textos, tá? Então vamos lá. As questões ambientais são um tema de preocupação social, econômica e política que perpassam a escola. Elas aparecem na esfera política quando o governo federal reconhece a importância de sediar em Belém, no Pará, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que tem o nome de COP30. O evento trará um olhar global sobre as soluções para os desafios do clima. É urgente que abordemos de forma abrangente e sinérgica as crises globais interligadas à mudança do clima e à perda de biodiversidade no contexto mais amplo da realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Ao fazer isso, devemos continuar reconhecendo e expandindo o papel e as contribuições dos povos indígenas e das comunidades locais na administração da natureza e na liderança climática, ao mesmo tempo que reconhecemos os efeitos desproporcionais que eles sofrem com a mudança do clima, ok? Então aqui ele trata, né, dos povos indígenas e das comunidades locais na administração da natureza, então ele relaciona, né, esses moradores desses locais. O texto 2, gente, ele é um rap. O nome é Chuva Ácida. Então, tem escrito aqui: enquanto ser vivo, eu vou destruindo o que posso. O elevador aqui só desce, o demônio é meu sócio. Abriram a caixa de Pandora. Simon diz: saiam agora. A chuva espalhando todos os males. Como isso arde? É bateria de celulares, césio similares. A peste invisível maculando os ares. Mercúrio nos rios, diesel nos mares. Solo estéreo já fizeram sua parte. Então, são esses dois textos que a gente vai agora responder as questões. Baseado nesses dois textos, nós vamos resolver as questões. Então, vamos lá. Questão 11. Uma professora organiza um conjunto de ações para discussão crítica de aspectos relacionados às questões ambientais abordadas nos textos 1 e 2. Então, conjunto de ações para uma discussão crítica de aspectos relacionados às questões ambientais abordadas nos textos 1 e 2. Para isso, ela planeja atividades como a palestra com rappers na escola, listagem dos objetivos da COP30 no quadro, leitura coletiva dos textos e fichamento das ideias centrais e secundárias da letra da canção, interpretação da letra da canção e pesquisa sobre ações que contribuem com a preservação da natureza, e registro dos objetivos de desenvolvimento sustentável no caderno e consulta de termos técnicos em dicionários. Bom, gente, ela quer aí um conjunto de ações para discussão crítica, né? Então, facilmente a gente vai ficar entre duas, né? Que é a letra B, que é a leitura coletiva dos textos e fichamento das ideias centrais e secundárias da letra da canção, e a letra C, que traz a interpretação da letra da canção e pesquisa sobre ações que contribuem com a preservação da natureza, né? Registro dos objetivos no caderno, gente, consulta de termos em dicionários, não vai trazer uma reflexão. E palestra com rappers na escola seria até legal, né? Mas a listagem dos objetivos da COP30 no quadro não é assim, né? Não traz aí uma análise crítica. Agora, a leitura coletiva dos textos e fichamento das ideias centrais e secundárias da letra da canção é muito legal para você começar, né, uma discussão crítica, certo? E a letra C, sempre a CNU traz uma mais correta, tá? Normalmente traz duas corretas, sendo que uma é mais correta de acordo com o contexto. A interpretação da letra da canção, beleza. Pesquisa sobre ações que contribuem com a preservação da natureza. Também é legal, mas para trazer aí, né, uma discussão crítica dos aspectos relacionados às questões 1 e 2, ao meu ver, é a letra B.
Então, a gente lê coletivamente os textos e faz um fichamento das ideias centrais e secundárias da letra da canção. Tá? Para mim, aqui é letra B. Vamos seguir. Questão 12. Considere que essa professora atua em uma escola localizada em um centro urbano e quer trabalhar com suas turmas sob uma perspectiva freiriana. Quem é freiriana? Né? Perspectiva freiriana de Paulo Freire. Quais atividades ela deve propor aos estudantes para contemplar as temáticas apresentadas nos textos 1 e 2? Vamos lá. Analisando aí, gente, Paulo Freire traz a experiência, né? Traz que a gente deve partir daquilo que os estudantes conhecem, tá? Letra A. 1. Realizar um levantamento do entorno escolar, problematizando questões ambientais da comunidade. A gente está falando do meio onde o aluno vive, né? 2. Utilizar conceitos escolares que ajudam a compreender o tema. 3. Aplicar os conhecimentos aprendidos previamente, considerando uma análise crítica das ideias debatidas na COP30 e no RAP Chuva Ácida. Gente, parece que tá muito legal esse. Eu vou fazer minha bolinha aqui na letra A, quando a gente faz a bolinha, porque a gente vai voltar. Quando a gente faz um X é porque a gente já descartou. B. 1. Apresentar um vídeo que mostre os grupos de trabalho e os objetivos da COP30. Então, a gente vai fazer um vídeo, né? 2. Utilizar um modelo de estufa de plantas a fim de estudar o ciclo hidrológico. 3. Aplicar atividades que ajudem os estudantes a fixar o conhecimento da temática abordada na letra da canção. Partindo aí do princípio do Paulo Freire, a A está melhor que a B, né? Que se a gente traz aí coisas que os estudantes já conhecem, seria mais a letra A, né? C. Realizar um levantamento prévio das ideias dos estudantes sobre os problemas ambientais trazidos no RAP Chuva Ácida. Legal, né? 2. Organizar os subfunções que contribuem para estudar o tema. 3. Promover uma exposição de cartazes para a comunidade, considerando as soluções mitigadas na COP30. Letra D. Apresentar o vídeo do RAP Chuva Ácida, abordando os assuntos sobre mudanças climáticas. 2. Organizar a zona de desenvolvimento proximal. Isso não é Paulo Freire, né, gente? É Vygotsky. Problematizando a interação entre os estudantes que sabem mais sobre o tema. E 3. Preparar uma exposição apresentando as soluções mitigadas na COP30. Então, gente, não vejo como o trabalho de Paulo Freire, a letra D. E a gente ficou estufa de plantas, ciclo hidrológico, fixar o conhecimento, não. Letra B, então, a gente também não tem muito a ideia de Paulo Freire. Mais uma vez, a gente fica entre duas respostas, né? A letra A, vamos ler novamente. Realizar um levantamento do entorno escolar, problematizando questões ambientais da comunidade. Ok. Utilizar conceitos escolares que ajudam a compreender o tema. 3. Aplicar os conhecimentos aprendidos previamente, considerando uma análise crítica das ideias debatidas na COP30 e no RAP Chuva Ácida. Agora vamos voltar na C. Realizar um levantamento prévio das ideias dos estudantes sobre os problemas trazidos no RAP Chuva Ácida. Organizar os subsensores que contribuem para estudar o tema e promover uma exposição de cartazes para a comunidade, considerando as soluções mitigadas na COP30. Bom, essa também está correta, porém, a que vai, né, aí ao encontro da ideia de Paulo Freire é a letra A, tá? Então, a questão 12 eu marcaria letra A, lembrando aí que eu ainda não tenho gabarito, estou resolvendo com vocês, estou lendo e resolvendo, tá? Texto para as questões 13 e 14. Em uma turma de educação de jovens e adultos, um professor de história e licenciandos do estágio supervisionado sentiram dificuldades em desenvolver as atividades planejadas na aula, pois os estudantes estavam dispersos, desanimados e afirmavam estar cansados da jornada de trabalho. Buscando motivar a turma, o professor supervisor e os estagiários solicitaram aos estudantes que relatassem seus cotidianos profissionais. Identificou-se que as profissões de motorista de aplicativo e de entregador autônomo eram as mais exercidas. Além disso, o professor realizou reflexões com a turma sobre as mudanças do mundo do trabalho ao longo do tempo e suas relações sociais e econômicas.
Durante o intervalo, o professor compartilhou a experiência com os colegas docentes de língua portuguesa e de matemática que decidiram readequar seus planejamentos. Vou marcar aqui língua portuguesa e matemática, que decidiram readequar seus planejamentos para explorar o mundo do trabalho em suas aulas. A professora de língua portuguesa elaborou coletivamente com a turma um pequeno texto sobre as dificuldades enfrentadas no contexto de trabalho e as expectativas em relação ao futuro profissional. Por sua vez, a professora de matemática tratou as unidades de medida e o conceito de proporção, abordando problemas com cálculos que envolviam quantidades, distâncias e porcentagem relativos ao consumo de combustível e a outros itens utilizados no campo profissional dos estudantes. Na semana seguinte, como atividade avaliativa do estágio supervisionado, o professor supervisor solicitou aos estagiários a elaboração de uma proposta de intervenção baseada na situação vivenciada em sala de aula. Então, a gente está lá numa sala de EJA, os alunos desanimados, o professor resolveu fazer um levantamento para ver com que eles trabalhavam. A gente viu aí que eles trabalhavam como motoristas de aplicativo e como entregador autônomo, né? E as professoras de língua portuguesa e matemática resolveram, né, elaborar aulas, um projeto aí, né, para que fossem trabalhados aí a realidade, o cotidiano desses alunos, tá? Então, entre outros itens utilizados, tá. Na semana seguinte, como atividade avaliativa do estágio supervisionado, o professor supervisor solicitou aos estagiários a elaboração de uma proposta de intervenção baseada na situação vivenciada em sala de aula. Vamos para as questões. Questão 13. Considerando o contexto apresentado, as ações pedagógicas desenvolvidas pelos professores A. Priorizam os conteúdos disciplinares, vou marcar aqui priorizam, e específicos como estratégia motivadora educacional. B. Favorecem a experiência de estudantes, enfatizando saberes de uma área de conhecimento. Incentivam a valorização do mundo do trabalho com base em metodologias de ensino inovadoras. E D. Integram as vivências dos estudantes ao currículo, promovendo reflexões sobre o mundo do trabalho. Né? Então, aí, com conhecimento, né, aí de tudo que foi falado no nosso texto, eles não priorizam conteúdos específicos, certo? Eles favorecem a experiência, enfatizando saberes de uma área de conhecimento só, não, né? Então, eles fazem aí um trabalho transdisciplinar, né? Incentivam a valorização do mundo do trabalho com base em metodologias de ensino inovadoras. Essa metodologia nem é inovadora, né? Integram as vivências dos estudantes ao currículo, promovendo reflexões sobre o mundo do trabalho. Então, para mim, é a letra D. Escrevam aí o que vocês acharam. Questão 13, gente. Tá? Porque vai promover, né, além de integrar as vivências dos estudantes ao currículo, né, aquilo que precisa ser visto em cada componente curricular, ele ainda promove reflexões sobre o mundo do trabalho. E isso é bem legal, vai bem ao encontro da teoria freiriana, tá bom? Questão 14. No contexto relatado, o estágio supervisionado é concebido como espaço D. Agora está falando, gente, do estágio supervisionado, da experiência que os professores em formação estavam tendo com aquela descoberta, né, com aquela pesquisa sobre os alunos, sobre o seu trabalho e como as professoras organizaram, né, planejaram suas aulas, tá? Letra A. É um espaço de formação pedagógica que considera o papel do professor supervisor como co-formador. B. Interação entre professor supervisor e estagiários para aquisição dos conteúdos curriculares. C. Aquisição de novas tecnologias pelo professor supervisor para aplicação em sala de aula. D. Aplicação de conhecimentos técnico-metodológicos do professor supervisor no cotidiano escolar. Então, o estágio, gente, o professor, o supervisor de estágio, ele é co-formador, ele está participando, fazendo parte aí desse processo dos estagiários em sua formação de professor, ok? Então, o que eu vejo aqui é a letra A.
formação pedagógica que considera o papel do professor supervisor como co-formador, né? A partir do momento que os estagiários eles têm essa vivência junto a essa escola, com a orientação, com a mediação aí do professor supervisor, ele também se torna um co-formador, ok? Para mim é a letra A. Letra B fala da interação entre professor supervisor e estagiários para aquisição dos conteúdos escolares. Não necessariamente, né? Eles não estão ali para aprender os conteúdos escolares. Aquisição de novas tecnologias para aplicação em sala de aula. Então, o professor supervisor, ele traz aí novas tecnologias para que os estagiários apliquem em sala de aula, também não é. E D, aplicação de conhecimentos teórico-metodológicos do professor supervisor no cotidiano escolar. Então, assim, eles não vão pegar os conhecimentos desse professor, né? Eles vão criticar, refletir e montar sua própria aula, seu próprio planejamento. Então, para mim também não é a D, e sim o gabarito da 14, para mim, a letra A. Bom, questão 15. O acesso à internet e aos recursos tecnológicos, como dispositivos móveis e outros, vem crescendo na atualidade, impactando os sistemas educacionais no Brasil e no mundo. Com isso, o uso de metodologias ativas foi intensificado, visando atender às diferentes demandas da comunidade escolar. Muitas dessas metodologias são implementadas via plataformas digitais, excluindo uma parcela considerável de estudantes que não têm acesso a tais plataformas devido às desigualdades sociais, conforme apontam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e os dados indicam que cerca de 60% das pessoas não possuem acesso à internet devido aos altos custos dos serviços e dos equipamentos. Esse é o nosso texto que a gente vai responder agora. Nesse contexto, uma atividade de ensino que utilize metodologias ativas na educação básica para minimizar a exclusão da sala de aula é: letra A, uma aula expositiva realizada pelo professor que aborde o tema de tecnologias seguida de exercícios de múltipla escolha. A gente quer fazer o quê, gente? Minimizar a exclusão, tá? B, jogos desplugados produzidos pelos estudantes, seguidos da socialização das aprendizagens em uma plenária. C, leitura de um texto de referência sobre tecnologias proposta pelo professor, seguida de uma avaliação. E D, uma aula gamificada com seus dispositivos móveis, planejada pelos estudantes, seguida da socialização dos recursos. Gente, essa questão aqui, a gente tem lá, né, uma aula expositiva realizada pelo professor. Isso não faz com que a gente minimize a exclusão, certo? No que trata de metodologias ativas. Então, a letra A, para mim, já está excluída. B, jogos desplugados produzidos pelos estudantes, seguidos da socialização das aprendizagens em uma plenária. Jogos desplugados é bem legal, né? É uma coisa que a gente pode fazer offline, né? Mas vamos ler a letra C. Leitura de um texto de referência sobre tecnologia e seguida de uma avaliação, também a gente não está conseguindo mudar nada, né? E uma aula gamificada com seus dispositivos móveis, planejada pelos estudantes, seguida da socialização dos recursos. Então, né, quem não tem, aí participa com quem tem. Para mim, gente, a letra D está correta. Para mim, o gabarito da questão 15 seria a letra D. Mas deixem aí o que vocês acham, se vocês concordam ou não, ok? Vamos seguir. Questão 16. A educação do campo emerge na discussão de diálogos com movimentos sociais em diferentes eventos, como as conferências nacionais por uma educação básica no campo. Vamos lá. Normativas foram promulgadas, tais como a resolução SEB-CNE número 1 de 2002, que institui diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, em prol de um projeto que continue a luta para que os sistemas de ensino discutam um currículo para a área rural e que a formação de professores inicial, continuada e em serviço não reproduza o currículo da área urbana na rural. Então aí a gente anteriormente tratou
desse mesmo assunto, né? Só que de uma forma diferente. Não falamos de campo, falamos de educação indígena, mas a ideia principal que vai ajudar a gente a resolver a questão é a mesma, né? Porque, vamos lá, vamos tentar responder agora. Nesse contexto, a formação do professor para a educação do campo tem como princípio a subordinar a cultura, as memórias e a luta do povo do campo à história urbana. Se é isso aqui que está falando, né? Que a gente não pode reproduzir o currículo da área rural, da área urbana na rural, então a letra A já está totalmente errada. B. Identificar os conhecimentos das comunidades do campo que contrariam o currículo instituído. C. Vincular o ensino ao trabalho e desconsiderar os saberes produzidos no contexto escolar urbano. Gente, isso a gente não pode fazer, porque eles existem, né? A gente não vai reproduzir, mas a gente não pode desconsiderar. D. Reconhecer o campo como lugar de vida e de produção que sofreu com um projeto de desenvolvimento de exploração, né? Explorando o solo. Então a gente tem aí reconhecer o campo como lugar de vida e de reprodução que sofreu com projetos. Sim, né? Então, gente, para mim a resposta aqui é a letra D, tá? Para mim não tem outra, ok? Reconhecer o campo como lugar de vida e de produção que sofreu com projetos de desenvolvimento de exploração dessa terra, né? Desse solo, tá bom? Então, questão 16, gabarito letra D. Questão 17. A história da educação no Brasil pode ser organizada em períodos com características específicas de paradigmas educacionais de cada época. A exemplo da Escola Nova nas décadas de 20 e 30, cujas práticas pedagógicas. Então, aqui a gente está trazendo o quê? A educação do Brasil, que pode ser organizada em períodos e específicas de paradigmas, né, educacionais, naquilo que a educação acreditava à época, né? Exemplo da Escola Nova, década de 20 e 30, cujas práticas pedagógicas tinham uma visão filosófica essencialista de sujeito e uma perspectiva didática centrada no professor. B. Partiam do pressuposto da neutralidade científica, inspiradas nos princípios da racionalidade e da eficiência. C. Promoviam o aprendizado do português para os indígenas e seguiam ancoradas na doutrina cristã. Né? Escola Nova aí 2030, gente, iniciozinho aí. Centralizavam a educação nas vivências, nas estratégias de ensino e no interesse do estudante. Então, vamos lá. Escola Nova, né, ela veio aí para criticar o tradicional, né, a religiosidade no ensino, de uma forma como acontecia aí na Idade Média, tá? Então, a perspectiva didática centrada no professor era próprio do tradicional, da escola tradicional. Partiam do pressuposto da neutralidade científica, inspirados no princípio da racionalidade e de eficiência. Também não. C. Promovia o aprendizado do português para os indígenas. Gente, isso aqui foi na época aí do descobrimento do Brasil, né? E seguiam ancoradas na doutrina cristã. Também não. E descentralizavam a educação nas vivências, nas estratégias de ensino e no interesse do estudante. Então, a Escola Nova veio romper aí com o tradicional, né? E a resposta da questão 17 é a letra D. Vamos então para a questão 18. Com a intenção de valorizar, deixa eu mudar aqui que vai ficar muito grosso, de valorizar a presença de estudantes indígenas em uma turma do ensino médio, uma professora de filosofia apresentou o pensamento do escritor indígena Daniel Munduruku. Um caçador aprende com um caçador mais experiente. Um jovem aprende sua arte na medida em que é capaz de reproduzir a arte dos mais velhos. Essa ideia aborda diferentes formas de transmissão de conhecimento por meio da oralidade e da experiência cotidiana.
Pensando nisso, a professora organizou uma proposta pedagógica envolvendo a história de vida dos estudantes e suas experiências, com foco no uso da mandioca, que é o aipim e o macaxeira em outros locais, da qual se faz, por exemplo, a tapioca, um alimento artesanal bastante consumido atualmente. Para isso, buscou-se a memória social das famílias por meio de entrevistas informais sobre os conhecimentos de plantio, de colheita e de preparo da mandioca até o seu consumo na comunidade, a fim de integrar conhecimentos ancestrais ao currículo escolar. A cenário alternativa que apresenta uma proposta pedagógica que fomente a cooperação entre escola, família e comunidade em relação às populações indígenas. Então vamos lá, qual seria a proposta, gente, que vai trazer essa ideia, né? Vai trazer a cooperação entre a escola, a família e a comunidade, tá? Entre aí as populações indígenas. Vamos lá. A. Elaborar um estudo de caso que exemplifique o uso atual da tapioca na comunidade urbana como forma de validar as práticas agrícolas contemporâneas. B. Apresentar vídeos gravados com a participação da comunidade escolar, registrando técnicas ancestrais e contemporâneas de se fazer tapioca. C. Construir um mural escolar com depoimentos de nutricionistas que sugerem o consumo da tapioca nas dietas. E D. Transcrever as falas dos entrevistados sobre as práticas ancestrais agrícolas para análise nas aulas. Então, gente, o que vocês acham que ia aproximar, né, mais a escola da comunidade, tá? Em relação à mandioca, né? Então, lá na letra A, traz um estudo de caso que exemplifique o uso atual da tapioca na comunidade urbana como forma de validar as práticas agrícolas contemporâneas. Não, né? Porque a gente não precisa validar práticas agrícolas. Se a gente está trazendo aí a ancestralidade, né? A gente já botando a comunidade urbana como faz para ela plantar mandioca, tá? A tapioca, né? Como que ela consome a tapioca. Letra B, vídeos gravados com a participação da comunidade escolar, registrando técnicas ancestrais e contemporâneas de se fazer tapioca. C. Construir um mural escolar com depoimentos de nutricionistas que sugerem o consumo de tapioca. A gente não está unindo, né, a família, a comunidade, a gente está colocando aí os nutricionistas para falar o que eles acham, né, da tapioca nas dietas. Transcrever as falas dos entrevistados sobre as práticas ancestrais agrícolas para análise das aulas. Então, de novo, gente, a gente tem duas questões, a D e a B, que pode confundir bastante a gente na hora de responder. O que vocês acham que traz mais, né, assim, para a gente a comunidade escolar em relação ao seu conhecimento ancestral, né? Apresentar vídeos gravados com a participação da comunidade, registrando técnicas ancestrais e contemporâneas de se fazer tapioca, parece que é legal, né? Porque enquanto a gente assiste aos vídeos, a gente vai registrar as técnicas ancestrais e as contemporâneas, né? E D, transcrever as falas dos candidatos sobre as práticas ancestrais agrícolas para análise nas aulas. E aí, gente? O vídeo ia ficar bem mais próximo, né, da realidade. Então, letra B, eu gabaritei da questão 18. Uma professora, diante da existência de um aterro no entorno da escola, decidiu abordar o tema da sustentabilidade e do descarte consciente com seus estudantes. Para isso, solicitou que eles elaborassem um projeto e a turma sugeriu as seguintes ações: convidar trabalhadores de coleta seletiva e participantes de movimentos sociais de prevenção do meio ambiente para uma roda de conversa. Realizar uma ação com os familiares para aprenderem técnicas de limpeza e separação de material reciclável. Conduzir uma dinâmica coletiva em que os estudantes troquem materiais descartados por brindes variados. Em uma perspectiva crítica da educação ambiental, as ações propostas pelos estudantes: A. Normalizam o consumo e o acúmulo de bens como origem da produção dos resíduos.
proporcionam uma mudança comportamental em relação ao descarte dos resíduos. Prejudicam o trabalho dos catadores que têm a coleta dos resíduos como fonte de renda. E preservam o ambiente ao deslocar os resíduos do entorno escolar para outra área. Gente, a letra C e a letra D a gente já elimina, né? Vamos lá, vamos ler de novo a letra A. Normalizem o consumo e o acúmulo de bens como origem da produção dos resíduos e B. Proporcionam uma mudança comportamental em relação ao descarte dos resíduos. A ou B, gente, essa tá fácil, né? Essa vai ser a letra B, nosso gabarito da questão 19, ok? Bom, agora a gente vai ter um texto para resolver as questões 20 e 21. Com base nos princípios da pedagogia de projetos em articulação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o ODS 12, que trata da produção e do consumo responsáveis, os professores de uma escola pública de ensino fundamental desenvolveram um projeto interdisciplinar com o intuito de promover ações educativas sobre o reaproveitamento de resíduos orgânicos na escola. A iniciativa incluiu o desenvolvimento de atividades de separação e de aproveitamento dos resíduos na alimentação escolar, bem como a montagem de composteiras artesanais para a produção e o uso de adubo em jardins e hortas da escola. Questão 20. Com base na situação descrita, a ação educativa que intervém concretamente o contexto escolar é: A. Realizar um levantamento sobre o desperdício na alimentação escolar e divulgá-lo em um evento científico. B. Mapear os locais de descarte dos alimentos e elaborar uma redação sobre o uso dos resíduos gerados. C. Pesquisar o uso de adubos orgânicos e analisar dados estatísticos sobre os benefícios da compostagem. E D. Organizar uma oficina para o reaproveitamento de alimentos e acompanhar as mudanças comportamentais na comunidade. E aí, gente, o que estaria de acordo aí com o texto, né? Que a iniciativa inclui o desenvolvimento das atividades de separação e aproveitamento de resíduos da alimentação escolar, bem como a montagem de composteiras artesanais para a produção e o uso de adubo em jardins e hortas da escola. Então, qual é aí a ação educativa que intervém concretamente nesse contexto escolar, né? Então, gente, para mim, né, organizar uma oficina para o reaproveitamento de alimentos e acompanhar as mudanças comportamentais, eu acho bem legal, né? Então a gente organiza uma oficina, ensina essas pessoas a reaproveitar esses alimentos e a gente acompanha aí essas mudanças, né, na sociedade. Letra A. Realizar um levantamento sobre o desperdício da alimentação escolar e divulgá-lo em um evento científico? Não. Mapear os locais de descarte, elaborar uma redação? Também não, porque a gente não vai estar provocando nenhuma mudança. Pesquisar o uso de adubos orgânicos e analisar dados estatísticos sobre os benefícios da compostagem? Para mim também não vê aí uma ação que intervém concretamente. Então, nosso gabarito é a letra D. Questão 21, última desse vídeo, com base no projeto desenvolvido, a alternativa que, sob uma perspectiva crítica, apresenta a relação coerente entre o procedimento metodológico e a avaliação da aprendizagem sobre o consumo responsável de alimentos é um ou uma. Roda de conversa que aborde ações relacionadas ao valor nutricional dos alimentos, seguida pela aplicação de uma prova objetiva sobre os conceitos necessários para a realização dessas ações. B. Exposição de banners informativos que apresentem os tipos de alimentos utilizados nas composteiras, seguida por um mapa mental sobre o reaproveitamento da alimentação escolar. C. Debate que aborde a insegurança alimentar com base nas reflexões provocadas ao longo do projeto, seguido pela produção de um artigo de opinião a ser publicado no jornal da escola. Está falando, gente, perspectiva crítica, tá? E D. Questionário acerca dos tipos de alimentos consumidos pela comunidade local, seguido pela montagem de uma composteira conforme orientações de um manual técnico. Então, o que vocês acham aí, né, com base no procedimento metodológico do texto lido anteriormente e a avaliação da aprendizagem sobre os consumos, sobre o consumo, né, de alimentos, o que a gente faria? Roda de conversa, valor nutricional dos alimentos, uma prova objetiva sobre os conteúdos para a realização dessas ações, exposição de banners,
seguida por um mapa mental sobre o reaproveitamento, debate que aborde a segurança alimentar com base nas reflexões provocadas ao longo do projeto, seguido pela produção de um artigo de opinião ou questionário acerca dos tipos de alimentos consumidos pela comunidade escolar, seguido pela montagem de uma composteira. Qual é a alternativa que traz aí para gente uma perspectiva crítica? Bom, gente, que a gente... uma roda de conversa é bem legal, mas aí logo depois a gente traz uma prova objetiva. Exposição de banners, debates que aborde a insegurança alimentar, seguido pela produção de um artigo de opinião. Bom, para mim, eu colocaria aí um debate que aborde a insegurança alimentar com base nas reflexões provocadas ao longo do projeto, seguido pela produção de um artigo de opinião a ser publicado no Jornal da Escola. Para mim, a letra C. E para você, qual seria a resposta dessa questão? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.